Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro, para a nossa catequese, para a nossa formação, né? E hoje o assunto é a mulher na igreja primitiva. Um assunto até muito interessante, não é? Mas, para nós falarmos dessa mulher, que ela vai ter um papel muito importante a partir de Jesus, mas antes nós temos que situar essa mulher na Palestina, né? Então nós vamos ver a situação social dessa mulher antes, como ela se manifestava, como era essa vida social da mulher. Tá? Nós sabemos que na Palestina a condição social era absolutamente patriarcal, né? E a família judaica era uma família numerosa, né? Então, o que nós vamos ver é que a casa era chamada a casa do pai. Então, a família tinha a casa do pai. Tá? Então, não era como nós falamos hoje, né? A casa da minha mãe, a casa da mãe. Não, era a casa do pai. O homem era absoluto, né? Ele é o senhor dessa família. Era ele que conduzia as orações, castigava, levava as oferendas para o templo. Tá? Por exemplo, numa sinagoga, tá? Se não tivesse, por exemplo, 10 homens, não tinha o culto. Né? Mesmo que tivesse várias mulheres, mas o mínimo eram 10 homens. Né? Então, essa estrutura, essa consciência, vamos dizer assim, da superioridade masculina, era vista não só no judaísmo, mas também junto aos romanos e aos gregos. Tá? A família era totalmente, por exemplo, o pai, ele era detentor de toda vamos dizer assim, a estrutura financeira da família. Tá? E os filhos homens, eles eram os herdeiros do pai. Ué, e as filhas? As filhas aumentavam o patrimônio. Então, por quê? Porque à medida em que havia o casamento, né, essa junção dessas duas pessoas, o noivo dava ao pai da noiva um dote. Então, era um sistema de compra e venda. Então, nós vamos ver que toda a estrutura, né, até agora, tudo é visto em função do homem. Existia um comentário entre os judeus, né, do Rabi Judá, que dizia o seguinte, né, que o homem deveria rezar 3 vezes essa oração. Bendito seja Deus que não me fez pagão, bendito seja Deus que não me fez escravo, e bendito seja Deus que não me fez mulher. Então, veja, mas você me pergunta, mas a mulher não tinha nenhum respeito? Sim, a mulher era respeitada pelos filhos que tinha. Então, a mãe era respeitada. Entende? Então, era importante para essa mulher que ela desse filhos a esse homem. Então, aí a gente entende Sara, Ana, Isabel, né? A importância de ter esses filhos, né? A mulher estéril, ela tinha muitos problemas, né? Muito bem, então vamos lá. A mulher é em tudo inferior ao homem. Tá? Fala-se da mulher com um tom depreciativo e iguala essa mulher a quê? Às crianças e aos escravos. Tá? Então, ela é uma propriedade do marido. E aí é muito interessante porque eu gosto de pensar na criação do mundo. Né? Quando Adão estava no paraíso, né, que ele vê os animais e Deus dá a ele a chance de buscar alguém que fosse igual a ele, Adão não acha ninguém, nenhum animal, tá, que seja, vamos dizer assim, compatível com ele. Por quê, gente? Vocês já imaginaram isso? Por quê? Então, o que Deus faz? Tira da costela de Adão, tá? Para que seja feito um ser igual a Adão. Esse ser era a mulher. Agora, por que Adão não achou um animal que fosse compatível com ele? Porque esse animal, nenhum daqueles animais falava,
se comunicava. Então, a mulher, ela sai, né? Ela é complemento desse homem. Ela complementa esse homem. Então, se não houvesse a mulher, o que ia acontecer? Adão ia ficar tão sozinho, ia morrer. Então, era necessário um complemento. Então, a mulher veio para dialogar. Ah, nossa, mas as mulheres falam muito. Mas nós fomos feitas para isso, para falar. Então, minha gente, esse diálogo é o diálogo que faz a união de um homem e de uma mulher. Então, ela tem a capacidade, ela é igual a ele, tá? Em tudo. Não é como se colocava, né, antigamente, como um ser inferior, um ser subalterno. Não. Tinha que ser de Adão para que pudesse ser igual. E é isso que Deus mostra na criação. Homem e mulher são iguais. E um ponto principal que existe, que une os dois, é o diálogo. Muito bem, a mulher não recebia instrução religiosa. Por quê? Porque para eles achavam que a mulher não tinha capacidade de entender. Então existia um filme muito antigo da Barbra Streisand, Until, que vai fazer exatamente isso, vai falar sobre isso, que ela se veste de homem para ela entrar na sinagoga e ela perceber, ela aprender, porque ela gostava de estudar a Torá. Interessante isso, né? Muito bem. Então, as escolas eram para os homens. E os mestres não tinham discípulos, discípulas. E essa palavra discípula não existia. Não existia porque, nossa, não tem como o mestre ter discípula, né? E a regra social de boa educação proibia o homem se encontrar com uma mulher, principalmente se fosse casado. Saudar ou falar com uma mulher na rua. E também o homem só conversava com as mulheres que participassem, fizessem parte da sua família. Tá? Então, as esposas, vocês vejam que a mulher era cerceada de tudo, tá? E tem um motivo por quê, tá? As esposas e as filhas lavavam os pés do homem, do pai, do provedor, quando esse chegava em casa. Isso era impossível para um homem fazer, mesmo sendo escravo e principalmente se fosse judeu. Então, era impossível. Entende o gesto de Jesus do lava-pés? Por que Pedro fica horrorizado quando Jesus faz isso? Muito bem, as mulheres são consideradas impuras, sempre na época da menstruação e logo após o parto. Ah, então, como eu posso ver isso? É só você ir lá em Levítico 12, 2, que você percebe isso. Porque Lucas vai dar esse comentário em Lucas 2, 22. Ele vai fazer esse comentário, tá bom? Quando houver visitas masculinas na casa, a mulher não se sentava à mesa. Entendeu? Quando o homem falava, a mulher não podia ouvir, tá? Mas, gente, houve alguém que vai mudar isso. Tá? Houve alguém que vai restituir essa dignidade à mulher. Essa pessoa é Jesus, tá? Mas aqui entre nós, e vamos falar, Jesus chama 12 homens para compor o seu ministério, tá? Por que 12? Por causa das 12 tribos de Israel. Então, o 12 é significativo de totalidade. Então, Jesus chama a totalidade de Israel. Tá? Muito bem. Para quê? Para anunciar o reino. Ele vai ministrar, ele vai ensinar e ele vai propagar esse reino através desses 12 homens. Agora você entende por que a mulher não poderia fazer vamos dizer assim, isto. A mulher não tinha condições de propagar esse reino. Por quê? Porque como ela não recebia a instrução, tá?
Tá? Ela não tinha noção do que estava sendo dito e também ninguém iria receber ou vamos dizer assim, parar para escutar uma mulher. Não é? Então, veja que Jesus é aquele que vai restituir a dignidade, mas era preciso restituir primeiro para depois dar, não é? Não podia ser de imediato. Né? É importante a gente ter noção de que Jesus era um judeu diferenciado. Era um judeu de amor, mas era um judeu. Muito bem, existe um fato que marca esse segmento de Jesus. O quê? O acolhimento. Enquanto no judaísmo, né, nessa situação social, a mulher era excluída, Jesus traz essa mulher. Então, ele acolhe essa mulher. Jesus acolhe a mulher e ela passa a fazer parte do seu segmento. Sim, porque muitas abandonam e seguem Jesus. Quando Jesus começa a pregar e o povo percebe a maravilha do que ele falava, as pessoas iam, mas eram só os homens? Não. As pessoas, mulheres e crianças também, iam todos atrás de Jesus. E também, muitas vezes, esse segmento, esses discípulos, eles tinham o quê? Eles tinham uma assessoria, um suporte financeiro, dado por quem? Dado pelas mulheres. Muitas delas, como Susana, Joana, né? Joana, mulher de Cusa, né? Então, que era um secretário dentro dos romanos, né? Do Império Romano. Então, veja bem. Então, essas mulheres que seguem a Jesus são nomeadas como Maria, mãe, né? Maria Madalena, Salomé, Joana, Susana e entre outras. Tá? Então, Jesus quebra esse tabu da época. E quebra muito forte, porque ele mantém uma amizade com duas mulheres, Marta e Maria. Então, agora você entende por que em Lucas 10, 38, 42, ele fala, Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Maria vai observar o que ele está falando. Maria vai ser instruída por ele. Então, Maria escolhe ser instruída por ele. Tá? E não só os afazeres, que são importantes, sim, são importantes. Claro, Lucas quer dar isso. Que para a mulher, mesmo fazendo os trabalhos como Marta, mas que ela seja Maria. Tá? A conversa pública, né? Jesus vai quebrar esse tabu da conversa pública com uma mulher samaritana. Né? E aí é muito interessante, no Poço de Jacó, né? E é muito interessante porque nós temos a citação de João 4, 27, e eu separei esse versículo porque é o versículo quando os homens chegam, os discípulos, que eles ficam apavorados quando veem Jesus conversando com uma mulher. Né? Isso isso não poderia acontecer. E nesse diálogo, né, da samaritana, o que é muito importante, porque Jesus se revela a ela. Então, veja, ele vai conversando com ela e ele se revela. Ele diz quem é, né? Ela fala do Messias e ele diz, eu sou. Então, veja bem, a uma mulher ele se revela a uma mulher. Então, essa mulher samaritana, que não tem um nome, porque o importante não era o nome, João não vai dar o nome a ela, porque não é importante isso, mas é o fato em si. Né? É o fato em si. Muito bem. Jesus também defende o quê? Defende a adúltera contra a explícita legislação vigente, totalmente discriminatória. Isso está em João 8, de 1 a 11. Por quê, minha gente? Porque era adúltera. Não existia um homem adúltero. Era só a mulher. E aí é que está a prostituição na Bíblia. Quando fala da prostituição, é infidelidade. Então, era infidelidade à religião. Então, isso era prostituição, tá? Era infidelidade ao culto, tá? Mas essa questão do adultério é só para a mulher.
Jesus se deixa tocar e ser ungido os pés por uma conhecida pecadora perdoada. Então, veja bem, existe nesse momento vamos dizer, uma crítica a Jesus, porque ele sabia quem ela era e se deixa. E ele não deixa ela fazer isso. Por quê? Porque é essa unção que é uma prefiguração de sua ressurreição. Então, veja bem, né, da morte e ressurreição. Então, veja bem, ele se revela a samaritana, ele se deixa ungir por essa pecadora. Coisa linda, né? Muito bem, cura várias mulheres. A sogra de Pedro, né, que está em Marcos 38, 39, Marcos 4, 38, 39, ressuscitou a filhinha de Jairo, Mateus 9, de 18 a 26, a mulher encurvada, Lucas 13, de 10 a 17, a mulher que sofria 12 anos de sangue, né, desse fluxo sanguíneo, né, Mateus 9, de 20 a 22, e é muito interessante porque Jesus ele vê essa fidelidade da fé. Se eu tocar na barrinha, né? Então, vocês vejam também a mulher Ciro-Fenícia, né? Aquela explosão de fidelidade, né? São dados também aos cachorrinhos. Então, eles podem também, os pagãos também podem receber, não é? Então, veja bem, a mulher é assim. Então, o que eu e você podemos dizer dessa atitude de Jesus? Então, o que acontece? A mulher emerge como pessoa e filha de Deus. Então, Jesus não coloca uma pessoa, não coloca uma mulher, não dá representação de apóstola para uma mulher, porque ele vai fazer isso com todas. Ele quer tirar todas dessa obscuridade, não é? Ela também é destinatária da boa nova. Então, é convidada a ser membro da nova comunidade do reino de Deus. Por isso ele acolhe e quer e chama para ir junto. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando Jesus chama os discípulos, ele olhava o discípulo. Então, ao olhar o discípulo, ele chama. O mesmo aconteceu com as mulheres. Então, quando Jesus olhava para essa mulher, ela se sentia chamada. Entendeu? Jesus também faz isso. Comigo e com você. Muito bem. Jesus veio resgatar a dignidade, o grande valor das mulheres. O convívio com elas fez com que a mulher fosse cada vez mais aprendendo e entendendo o ensinamento dele. É claro que até depois da sua morte, vamos dizer assim, essa mensagem de Jesus continua a ser o que para as mulheres? Importante, atrativa. A mensagem continua porque ela sabe que é um caminhar, não é? O segmento de Jesus é um movimento de renovação, não é? Intrajudaico e contracultural, uma questão de duas instituições religiosas, a lei e o tempo. O quê? Por quê, Regina? Sim, em relação às mulheres. Por quê? Porque a lei do divórcio era dada somente a quem? Ao homem. Então, a lei já vem daí. A mulher não tinha condições de ter essa lei. A circuncisão é sinal de pertença ao povo. A mulher não estava, né? Outra coisa, o rito era absurdamente masculino, certo? E também as normas de pureza legal, tá? Determinavam que a mulher tinha o quê? Uma restrição ao acesso a Deus. Sim, claro, porque enquanto ela estivesse menstruada e depois do parto ela não poderia, ela era impura, então impura não chega a Deus. Então veja que, querendo ou não, isso aí é afastado da mulher. A mulher é afastada. E Jesus chama. essa mulher. Então, ele olha a mulher
e elas percebem nesse olhar esse chamado. E, independente disso, um sinal de quê? De respeito, de compaixão, né? É uma simpatia que era desconhecida na época. Isso é a alteridade, né, minha gente? O que eu digo do chamado para os homens também, né? E ao se juntarem ao segmento, e aí é o ponto, sabe, diferenciado, é que quando elas se juntam a esses discípulos, né? Elas passam a ser discípulas de Jesus, elas vão começar de uma forma em que Jesus mostra aos discípulos, através de quê? Do serviço. Então, quando tem o lava-pés e Jesus dá a instituição da Eucaristia, né? A anamnese, essa, vamos dizer assim, estar sempre, memorar sempre, né? Jesus. Mas antes disso, o que ele faz? Ele ensina que é o serviço que vai fazer parte dele. Então, essa mulher percebe que quando ela vai estar junto nesse segmento, ela vai pelo serviço. E o serviço o quê? Humilde. Então, ela passa a servir a Jesus na humildade. E nesse serviço, na humildade, ela vai ouvindo, ela vai sendo instruída. Então, por isso, a fidelidade à mulher é perfeita. Porque ela começa em algo não no grande, ela não vai no ponto principal, mas ela vai na humildade. Então, servir a Jesus é como Marta faz limpeza da casa. Servir a Jesus é como diz Santa Teresa d'Ávila, nas panelas. Então, servir a Jesus é no que nós fazemos de melhor. É nesse serviço humilde. Então, essa dignidade Deus nos deu. Essa fidelidade que nós temos a Ele é importantíssima. Porque nós estamos servindo a Ele nas coisas mais simples, que é por aí. Que é isso que Ele quer. Não é? E aí a gente vai entendendo, porque eu só conheço Jesus através de sua palavra. Então, nós vamos entendendo a palavra e vamos passando para os outros. De uma forma o quê? Simples. Mas nós fazemos parte desse reino. Ok? Muito bem. Elas percebem que o mais importante era o que? Era esse relacionamento que Jesus tinha com a oração. Então, elas percebem que essa oração é importante, porque é esse o relacionamento dele com o Pai, é o mesmo relacionamento dele com todos. E essa é a fidelidade, né, das mulheres. Tanto que, minha gente, que na execução de Jesus existiu uma diferença radical entre as mulheres e os homens. E é importante a gente perceber isso, porque os evangelhos foram escritos por homens, não é? E eles relatam isso, que a fidelidade estava quem? Ao pé da cruz. E João é aquele que vai mostrar isso, né? Que Jesus vai dar a mãe para João, que era um adolescente, que era um rapazinho, não é? Então, veja bem, elas percebem, elas sabem o que estava acontecendo e veem o que está acontecendo, não é? Enquanto eles fogem de medo, elas não. Elas vão até o fim. Então, minha gente, essa mulher que conviveu, que ouviu os ditos de Jesus, começa a desempenhar um papel significativo. Por quê? Porque ela passa a ser nomeada. Não é? Então, no século II, né, as mulheres já são nomeadas através de quê? Através das cartas de Paulo. Então, todas elas vão ganhar vamos dizer assim, um papel de destaque nas cartas de Paulo. Lídia, Febe, Sintique, Evódia, Priscila, Júnia, Trifena, Trifosa, Pérside, Júlia, Eunice, Loide, não é? Mãe e avó de Timóteo e tantas outras, né? E assim a mulher passa a entender que
fazendo parte do seu dia a dia, ela tem um momento em que ela entra em contato com esse Jesus, e ele se faz presente na vida dela. Esse Jesus que se comunica com ela, esse Jesus que faz com que ela tenha um alicerce de vida e que ela vai seguir em frente. Então isso é muito importante, porque nesse caminhar, essa mulher que no século II já é nomeada, ela já tem como dentro daquelas comunidades, ela já é representativa, ela já começa a organizar as coisas dentro da comunidade, não é? Fazendo a sua catequese dentro de casa. Olha a importância. Então faz a catequese dentro de casa, ensina, não é? Mostra quem é Jesus. É isso que Jesus quer. E isso foi dado à mulher, né? Então ela passa a ter esse colóquio com Jesus de uma tal forma que vão aparecer o quê? As doutoras da lei, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, porque elas estão o quê? Nesse testemunho muito grande com Jesus. Então são as três, né? E é muito... E hoje em dia nós temos várias mulheres, não é? Que pelo conhecimento, pelo estudo, pela dedicação, não é? Elas chegam até aonde se tem o seu doutorado e às vezes até o pós-doutorado em teologia, no estudo sobre Deus. Então, minha gente, eu acho que a nossa dignidade foi nos dado, não é? Jesus nos deu essa dignidade. Jesus faz com que nós tenhamos essa capacidade de estar com Ele, ser fiel a Ele, ser de dentro de casa, fazendo um trabalho simples, mas muito significativo, né? É só a gente perceber as catequistas, a importância das catequistas. Tá certo, minha gente? Muito bem. Então hoje nós ficamos por aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.